Boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo de onde você estiver. Aqui no Brasil, são 2 horas da tarde. Meu nome é Caroline Prolo, eu sou advogada, sou sócia do Stock Forbes Advogados e fundadora da La Clima, uma rede de advogados de mudanças climáticas da América Latina. E eu vou ser a apresentadora e moderadora dessa Trilha Lab sobre mercados de carbono. Essa é uma série de 6 webinars sobre mercados de carbono, uma iniciativa organizada pelo LAB, o Laboratório de Inovação Financeira, que é uma iniciativa da CVM, ABDE, do BID e do GIZ no Brasil, e também esse sendo um projeto em colaboração com o GIZ e o BID América Latina, e com o apoio da Green Finance Platform América Latina também. Essa série de webinars vai tratar sobre mercados de carbono, cobrindo todos os aspectos mais relevantes em cada um dos 6 webinars. Esse que é um tema extremamente relevante aí no contexto do enfrentamento da crise climática e do endereçamento dos objetivos do Acordo de Paris, especialmente neste ano em que o artigo 6 do Acordo de Paris deve ser regulamentado na COP26 no final do ano, e também um ano em que a gente tem acompanhado um movimento grande de descarbonização das economias, de movimento do mercado de investimentos, buscando endereçar a mitigação e adaptação climática. Esperamos que vocês gostem e aproveitem essa série toda. Eu vou explicar aqui como vai ser a dinâmica deste evento em particular. Nós vamos proceder da seguinte forma. A gente vai começar com a abertura da Maria Neto, do BID. Depois nós vamos fazer uma introdução aos mercados de carbono com a Stephanie Larroz, da ICAP. E aí nós vamos seguir para o nosso painel de especialistas, em que a gente vai tratar de questões atuais e tendências sobre os mercados de carbono. No final, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, e aí encerraremos com uma mensagem final da Carolina Rodrigues, do GIZ. Eu só também vou deixar aqui alguns avisos iniciais importantes. Vocês percebem aí que a gente tem uma ferramenta de Q&A, então todas as perguntas que vocês tiverem, e fiquem à vontade para fazer quantas achem necessárias, a gente quer muito ouvir as dúvidas e interagir com vocês. Isso pode ser feito especificamente pela sessão aí de Q&A. Temos um chat também em paralelo, mas o local para as perguntas é o Q&A. Também aviso que esse evento está sendo divulgado nos idiomas português e inglês. Vocês podem ver aí abaixo da tela que tem no lado direito, abaixo, um globo, em que vocês podem optar ali pelo idioma inglês ou português, e tem também a opção, inclusive até, de colocar o idioma original no mudo, caso o barulho do background seja inconveniente. Também aviso aos nossos palestrantes que, se possível, lembrem de falar um pouco mais devagar e próximo do microfone, para que o nosso tradutor possa capturar a mensagem. Bem, dito isso, eu vou, sem mais delongas, apresentar a Maria Neto, para quem não a conhece. A Maria tem mestrado em Economia no Instituto de Estudos Internacionais de Genebra e atua há mais de 12 anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, como especialista principal em mercado de capitais e instituições financeiras, responsável aí por supervisionar os programas envolvendo soluções financeiras inovadoras e alavancar investimentos do setor privado em projetos de baixo carbono e sustentáveis em toda a região da latino-americana, e no Brasil, sendo a responsável aí pela liderança do Laboratório de Inovação Financeira,
esse que é o maior espaço aí para colaboração no Brasil de especialistas do sistema financeiro com o objetivo de promover as finanças sustentáveis. E a Maria Neto, anteriormente, passou aí pelo PNUD e pela Secretaria da Convenção de Mudança do Clima da ONU, a UNFCCC, onde, inclusive, foi responsável por liderar o trabalho lá da instituição na cooperação financeira bilateral e multilateral e acompanhamento dos fluxos financeiros para enfrentar as mudanças climáticas e também o desenvolvimento dos mercados de carbono. Maria, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Caroline. I will speak in Portuguese because this event is actually focused also on a roadmap for Brazil. But as Caroline was saying, if you want to hear us speaking in English or in Portuguese, the translations, you will see in the right side, a bottom with the translation. The speeches in the discussions here are going to be translated simultaneously. Então, passando para o português, eu estou aqui um pouco representando dois chapéus. Um é da nossa equipe aqui, com muito prazer, mais um evento do Laboratório de Inovação Financeira no Brasil. Esse trabalho, como a Caroline explicou, é um trabalho importante que está sendo lançado esse ano no Laboratório de Inovação Financeira, que é um grupo de trabalho específico para o sistema financeiro discutir como é que a gente pode se preparar para poder posicionar melhor o mercado brasileiro com as oportunidades do mercado de carbono, né? E também, com o meu outro chapéu regional, a gente vem trabalhando aqui com a GIZ, é um prazer ter também a Carolina aqui para fechar o evento, e também com os colegas aqui, da ICAP, Verra, a ITA, é um prazer ver antigos amigos e novos amigos aqui nesse debate do carbono, para promover também uma série de documentos, informações e discussão que a gente quer fazer a nível regional, para promover melhor conhecimento sobre esse mercado. O mercado de carbono, a gente vê, nós vamos ter aqui, eu acho, panelistas excelentes, dando um pouco um overview desse potencial. A gente vê que o mercado, apesar da crise financeira ano passado, cresceu mais de 20%, que nós estamos vendo empresas, mais de 1.500 multilaterais, aí anunciando o interesse delas de comprar esses offsets, esses créditos, como parte das suas metas para ser zero carbono. A gente vê no Brasil e na região, na verdade, um potencial muito grande por uma matriz limpa, pelo potencial que a gente tem florestal, o potencial que a gente tem do uso da terra, né, de poder demonstrar, de poder fazer projetos que possam demonstrar redução de emissão, mas a gente também vê ainda muita incerteza jurídica, muitas barreiras e coisas que precisam ser desenvolvidas, né, em preparação e depois, né, eventualmente, aprovação do marco do artigo 6, mas também, para tirar proveito, eu acho que a gente vai ter uma apresentação excelente aí do David sobre o potencial do mercado voluntário também, tá? Então, assim, para o lado do BID, a gente tem esse esforço aí regional, e no LAB vai ter uma série, como a Caroline falou, que vai começar a fazer um zoom, né? Então, hoje a gente quer ter uma discussão mais ampla, onde é que a gente está com esse mercado, quais são as oportunidades, onde é que o mercado está indo, mas a ideia é depois a gente poder fazer um zoom em cada tipo de mercado e cada tipo de problemática, considerando, por exemplo, o mercado regulado, considerando o mercado voluntário, um marco da Convenção de Mudança do Clima e o que está sendo discutido lá, e também considerando outras tendências importantes que eu acho que são importantes para o nosso país, Brasil, mas também para a região, tal como, por exemplo, o setor florestal. Então, nós vamos ter aí uma série de eventos, esse aqui é só um primeiro evento de vários, né? E uma colaboração, de novo, regional, onde a gente espera poder colaborar com todos aqui, o compromisso do BID, mas também dos outros membros do LAB, a CVM, a BDE, né? E o GIS, nesse diálogo que a gente está começando, mas que a gente espera, como a gente pôde fazer no mercado de títulos verdes sustentáveis, poder também posicionar melhor o sistema financeiro no Brasil. Muito obrigado, e sem mais delongas, como você diz, Caroline, eu passo aí para o painel interessante que vai falar um pouquinho. Obrigada, Maria. Eu vou chamar agora, então, a Stephanie Larroz, que vai fazer essa introdução sobre precificação de carbono e mercados de carbono, para que a gente consiga ter, uma iniciação dos conceitos básicos antes de começar o painel.
A Stephanie é uma especialista em política climática com 15 anos de experiência em desenhar e implementar esquemas de precificação de carbono, pricing systems of carbon internacionais, em sistemas de comércio de emissão e também de offsets. Ela é uma Senior Advisor da Adelphi e uma membra do secretariado da ICAP, que é a International Carbon Action Partnership, uma rede de 36 governos que compartilha experiências e know-how justamente no desenho e implementação de sistemas de comércio de emissão. Ela conduz pesquisa e faz capacitação, justamente, junto a governos e outros atores, com esse foco em sistemas de comércio de emissões e no artigo 6 do Acordo de Paris. A Stephanie também já passou pelo secretariado da UNFCCC e trabalhou aí no setor privado como pesquisadora independente. Ela tem um mestrado em política ambiental da University of Cambridge e é formada em engenharia de produção aqui na Universidade de São Paulo, a USP. Stephanie, the floor is yours. Obrigada. Obrigada, Caroline. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigada por me receber, é ótimo estar aqui e ver tanta gente interessada nesse evento. Eu vou dar uma introdução a mercado de carbono e precificação de carbono. Já vou pedir desde já desculpa. Gente, eu não uso geralmente português no trabalho. Todos esses termos, para mim, é sempre em inglês. Então, se algumas coisas saírem um pouco estranhas, não se assustem, é o meu português meio estranho de quem faz 13 anos já não mora no Brasil. Então, desde já, por favor, me desculpem. Com essa introdução, a Caroline estava comentando que eu trabalho na ICAP, International Carbon Action Partnership. Nós somos um fórum de governos supranacionais, nacionais e subnacionais que trabalham principalmente sobre sistemas de comércio de emissão. A gente faz a gente compartilha boas práticas, o secretariado tenta facilitar a conexão entre os mercados e também disseminar o importante papel de precificação de carbono em política climática. E a gente faz isso através de atividades de disseminação de conhecimento, treinamentos e, basicamente, pesquisa. Com isso, eu queria começar falando sobre por que precificar carbono, né? Por que faz sentido colocar um preço sobre o carbono? Faz sentido porque emissões de gás de efeito estufa são um efeito lateral de atividades econômicas. Então, uma atividade econômica pode gerar um bem, por exemplo, cimento, e um mal, por exemplo, emissões de gás de efeito estufa que causam o aquecimento global. Isso significa que as emissões de gás de efeito estufa são uma externalidade, né? E aqueles que causam o aquecimento global muitas vezes não são aqueles que sofrem as consequências do aquecimento global. E o fato de que os custos desse dano, dessa externalidade, não estão incorporados no preço dos produtos e serviços leva a uma ineficiência econômica a nível sociedade e gera um aumento das emissões de gás de efeito estufa. Então, o que a gente faz? Uma das soluções, não é a única, mas uma das soluções é colocar um preço sobre as emissões de carbono. Isso significa que a gente internaliza a externalidade, né, da mudança climática, a gente cobra um preço por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitido, e isso segue o princípio do poluidor pagador, né? Então, a ideia aqui é encontrar uma forma economicamente eficiente enfim, gerenciar o problema do aquecimento global num nível sociedade. Qual que é a vantagem da precificação do carbono? A gente entrega um sinal de preço a nível economia. Isso influencia a produção, significa que os produtores têm um incentivo de usar materiais e processos produtivos menos intensivos em emissões de carbono, afeta o consumo, né, porque os consumidores têm um incentivo de consumir produtos e serviços que emitem menos carbono,
afeta o investimento, né? Porque os investidores têm incentivos para investir em atividades que são menos poluidoras, e incentiva a inovação, né? Porque provê um incentivo financeiro para desenvolver produtos de baixo carbono e novos processos e novas tecnologias. Agora, então a gente fala sobre preço de carbono e muitas vezes, gente, é uma confusão, é uma floresta de termos, né? E então a gente fala de sistemas de comércio de emissão, de impostos ao carbono, de ITMOS, de créditos de carbono, do mecanismo de desenvolvimento limpo, do artigo 6. Gente, o que é tudo isso, né? Então, o que eu vou tentar fazer com vocês é meio que vamos tentar desembaraçar esses conceitos, porque são muitos conceitos. Então, vamos lá. Vamos desembaraçar isso. Primeiro ponto, para a gente desembaraçar todos esses conceitos. Da onde vem o sinal de preço? É um sinal de preço que vem de um mercado ou de uma obrigação regulada, ou é um sinal de preço voluntário, de empresas que, por exemplo, querem reduzir as suas emissões e voluntariamente compram, por exemplo, crédito de carbono? Que tipo de instrumento a gente está falando que gera esse sinal de preço? Quem são as empresas que estão reguladas? Então, essa é uma primeira categoria, da onde vem o sinal de preço. Segunda categoria é alguma coisa comprada e vendida. Então, o crédito de carbono pode ser uma unidade que é comprada e vendida, mas no caso de um imposto ao carbono, por exemplo, a gente não tem uma unidade de compra e venda, né? Mas se a gente tem uma unidade de compra e venda, que tipo de unidade que é? E aí a gente tem o conceito de da onde vêm essas unidades. E algumas dessas unidades, elas são certificadas. Como que elas são certificadas? Quem certifica essas unidades? Então, com esses três elementos, da onde vem o sinal de preço, qual é o tipo de unidade e como elas são certificadas, a gente pode pegar aquela floresta de termos que a gente tinha antes e organizá-la um pouquinho. Então, o que a gente tem? Na nossa primeira fileira, a gente tem da onde que vem o sinal de preço. Então, quando você escuta sistemas de comércio de emissão, imposto ao carbono, CORSIA, que é Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation, ou seja, é o esquema de redução e compensação de emissões para a aviação internacional. CORSIA, eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Quando a gente ouve de países que estão comprando unidades para cumprir com as suas metas, com as suas Nationally Determined Contributions, as suas NDCs, sob o Acordo de Paris. Quando a gente ouve de compradores no mercado voluntário. Quando a gente ouve de sistemas, por exemplo, como o RenovaBio no Brasil. Esses são instrumentos ou compradores que geram um sinal de carbono, ok? Aí a gente vê que a gente tem unidades que são compradas e vendidas. Então, por exemplo, allowances, direitos de emissão ou permissões vêm de sistemas de comércio de emissão. A gente também tem crédito de carbono aqui no Brasil, a gente fala muito sobre isso. Tem ITMOS que estão relacionados com o artigo 6 do Acordo de Paris, eu vou falar mais sobre isso também. Tem certificados como CBIO, né? Os CBIOs que estão relacionados com o RenovaBio. Muito bem, então a gente tem da onde vem o sinal de preço, que unidades são transacionadas, e aí a gente tem a terceira categoria de como essas unidades são geradas e certificadas. E é aqui que a gente começa a falar do mecanismo de desenvolvimento limpo, do CDM ou CDM. Vocês vão ver a abreviação CDM na minha apresentação, é a mesma coisa que MDL, tá, gente? Mecanismo de desenvolvimento limpo. A gente tem o Voluntary Carbon Standard, temos o artigo 6 do Acordo de Paris, Gold Standard, e uma porção de outros instrumentos de certificação de unidades. Então, com isso, eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho, pelo menos, por que a gente faz preços de carbono e quais são alguns dos conceitos que estão relacionados com isso. A gente pode pegar isso aqui e mostrar isso numa tipologia. Então, a gente pode pensar em mercados que são ou regulados, mandatórios, que aqui compliance,
ou voluntários. E a gente pode pensar em mercados que são domésticos ou internacionais. E aí a gente pode pensar quais são as entidades que estão envolvidas nisso. São o setor privado ou os governos. E aí, então, o que a gente tem? A gente tem precificação de carbono doméstico, então sistemas de comércio de emissão e impostos domésticos. Aí a gente tem sistemas de comércio de emissão e impostos com offsets, com créditos de carbono internacionais, por exemplo. Aí eles começam já a ter um pedacinho internacional ali. Aí a gente tem, por exemplo, sistemas de comércio de emissão que estão conectados internacionalmente. A Suíça, por exemplo, está conectada com o sistema de comércio de emissão da Comunidade Europeia. E aí a gente tem Córcia, que é um sistema obrigatório, mandatório internacional, e a gente tem países que também têm obrigações sob o Acordo de Paris, por exemplo, ou o Protocolo de Quioto, e que querem cumprir as suas metas, compram créditos internacionais. Então, isso aqui é um mercado regulado, beleza? Aí a gente entra no voluntário. O que são o voluntário? Responsabilidade social corporativa e indivíduos, por exemplo, eu, que compram créditos de carbono, seja de onde venham esses créditos de carbono, e também tem governos que compram créditos de carbono, basicamente a nível voluntário, ok? Então, isto é a tipologia de mercados de carbono. Onde que a gente vê mercados de carbono? A gente vê mercados de carbono em todo o mundo, são 24 sistemas de comércio de emissão, 30 impostos ao carbono, que cobriam ano passado, agora cobrem mais, 22% das emissões de gás de efeito estufa a nível global. O que eu vou fazer agora é apresentar rapidamente alguns dos tipos de precificação de carbono que a gente tem. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como funcionam sistemas de comércio de emissão, como funcionam impostos ao carbono, como funciona a Córcia. Eu vou fazer isso rapidinho. Se alguma coisa não ficar clara, vocês põem no chat, no Q&A, que eu respondo depois e eu esclareço depois o que não ficar claro, ok? Então, vamos lá. Então, primeira abordagem de precificação de carbono, sistemas de comércio de emissão, Emissions Trading Systems. Como é que funciona? A gente tem um governo que impõe um limite nas emissões totais de setores específicos, que é esta nossa bolinha aqui. Aí o que acontece? As empresas reguladas recebem, ou têm que comprar, por exemplo, em leilões, direitos de emissão do governo. E esses direitos de emissão, que está representado por este papelzinho, pode ser comercializado entre empresas. Ok? Essas empresas também podem comprar, dependendo de como tiver regulado o sistema de comércio de emissão, créditos de carbono, offsets. E esses offsets são gerados fora do sistema de comércio de emissão. Aí, o que acontece? A cada ano, tipicamente, as empresas reguladas têm que entregar um direito de emissão para cada tonelada que eles emitem. O que a gente vê aqui, as empresas mais limpas têm que entregar menos direitos de emissão, têm menos custos relacionados com direitos de emissão, e as empresas mais sujas têm que entregar mais direitos de emissão, porque elas poluem mais e têm mais custos. O que a gente vê aqui? A gente tem uma certeza no resultado ambiental do sistema, mas é um mercado. A gente não sabe qual vai ser o preço desse mercado. Quais são alguns exemplos aqui? A gente tem o sistema de comércio de emissões europeu, o sistema de comércio de emissões da China, que começou a operar este ano. Também temos na Califórnia, no México, em basicamente 24 outras jurisdições. Isso aqui é um sistema de comércio de emissões. Como é que funciona o imposto ao carbono? O imposto ao carbono, a gente tem um governo que define uma taxa, um imposto em um ou mais setores. Então, a gente tem aqui os setores regulados e o governo, ok? O que acontece? As empresas pagam esse valor fixo para cada tonelada de emissões emitidas. Então, aqui, outra vez, o que a gente vê? A empresa mais limpa tem menos custos do que a empresa mais poluidora, e neste caso também, neste exemplo, o imposto ao carbono pode utilizar créditos de carbono gerado em setores que não estão regulados pelo imposto ao carbono. O que acontece aqui?
Lembra que no sistema de comércio de emissões, a gente tinha um limite nas emissões de gás de efeito estufa e se estabelecia um mercado. A gente sabe quanto que a gente vai emitir, mas não sabe o preço. No imposto é diferente. A gente sabe o preço, mas a gente não sabe exatamente que nível de emissões a gente vai chegar com esse preço. Alguns exemplos, tem vários países que têm impostos ao carbono, além de ter o sistema de comércio de emissões. A gente também tem imposto ao carbono na Colômbia, em várias províncias no Canadá, no Chile, enfim. Mais de 30 jurisdições têm impostos de carbono ao redor do mundo. Muito bem, a gente falou de sistema de comércio de emissão e impostos ao carbono, e esses são exemplos de mercados regulados. Mas a gente também fala muito sobre mercados voluntários. O que é um mercado voluntário? O mercado voluntário, ele está, né, fora dos mercados regulados. Então, a gente tem aqui um sistema de comércio de emissões, a gente tem o imposto ao carbono e a gente tem essas outras empresas que estão aqui fora. E essas são empresas e indivíduos que voluntariamente compram unidades, muitas vezes para dizer que são carbono neutras, né? E essas empresas geralmente compram unidades de offsets, de créditos de carbono, mas também poderiam comprar allowances, direitos de emissão de sistemas de comércio de emissão, ainda que isso não seja muito comum. Geralmente, assim, muitas vezes o mercado voluntário pode ser uma ótima forma de começar a disseminar um preço inicial, mas os preços são muitas vezes muito baixos para incentivar uma descarbonização profunda da economia, que é o que a gente vê aqui. Então, isso aqui são os preços de 2019 por país, e a gente vê que, por exemplo, no Brasil, o preço médio é 2,21 dólares. Ajuda. Vai ajudar a deslanchar as tecnologias que são mais caras, que a gente precisa para o futuro da descarbonização? Pouco provável, mas já é um primeiro passo. Muito bem. Outro sistema que eu comentei para vocês, CORSIA, Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation. Basicamente, compensação que as airlines, gente, empresas de aviação têm que comprar. Como é que funciona? A agência da ONU que regula a aviação internacional definiu uma meta de crescimento neutro em carbono a partir de 2020 para a aviação internacional. Isso significa que as empresas de aviação têm que comprar créditos acima de uma linha de base, que é a linha de base das emissões deles de 2019. Quais créditos são elegíveis, né? Podem ser usados aqui? Existem vários standards, aqui a gente inclui o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, também o Voluntary Carbon Standard, Gold Standard e uma porção de outros. Importante, só são elegíveis os créditos de projetos que começaram o primeiro período de crediting, como é que eu digo isso em português? Primeiro período de geração de créditos a partir de 1º de janeiro de 2016. Se você tem um projeto que começou a operar e que tem o primeiro período de geração de créditos antes de 1º de janeiro de 2016, seu projeto não é elegível. Importante também, CORSIA define que não pode haver dupla contabilidade de créditos. Isso significa que qualquer crédito utilizado para a CORSIA tem que ser contabilizado nas contas nacionais dos países que estão vendendo esses créditos. Esse sistema vai funcionar em 3 fases, uma fase piloto, a primeira fase e a segunda fase. Na fase piloto e na primeira fase a participação dos países é voluntária. Mais ou menos 80% do tráfego mundial está participando nessas fases voluntárias, mas China, Índia, Brasil e Rússia não estão. Isso significa que as empresas de aviação brasileiras, por exemplo, não têm obrigações agora mesmo de comprar crédito de carbono sob este sistema. Ok. Aí a gente também fala sobre artigo 6. O que diabos é artigo 6? Artigo 6 artigo 6 do Acordo de Paris, que meio que regula
alguns aspectos de comércio internacional de créditos a partir de 2020. O artigo 6 tem 3 elementos. O artigo 6.2, que são as medidas cooperativas, onde a gente tem esse termo Internationally Transferred Mitigation Outcomes, né? Os resultados de mitigação internacionalmente transferidos, os ITMOs. E o artigo 6.2 é mais um sistema meio que bottom-up, assim, de baixo para cima, sob a autoridade dos países. Aí a gente tem o mecanismo do artigo 6.4, que muita gente chama do mecanismo de desenvolvimento sustentável. É um mecanismo que gera unidades sob a autoridade da UNFCCC, pode ser bastante parecido com o que era o mecanismo de desenvolvimento limpo. E aí a gente tem o artigo 6.8, que são as medidas de não mercado, que estão mais para promover adaptação e mitigação. A gente não está muito claro ainda o que vai ser o artigo 6.8. Então tá, então a gente falou sobre tudo isso, mas e aí o que é isso de offsets e crédito de carbono e como é que crédito de carbono entram nessa jogada, né? O que são os créditos de carbono? Os créditos de carbono são unidades que representam 1 tonelada de gás de efeito estufa evitado ou removido da atmosfera. Eles têm que ser certificados. Como que eles são certificados? Eles são certificados por programas de certificação, como o MDL, como o artigo 6, como o Voluntary Carbon Standard. E essas são unidades que são vendidas para alguém. Quem compra essas unidades? Né? Alguns sistemas de comércio de emissão, alguns impostos ao carbono, também Córcia, também mercados voluntários e também alguns países. Né? O que eu vou fazer agora rapidamente, eu sei que eu tinha 20 minutos, eu já estou estourando isso, rapidamente um pouquinho de informação sobre a demanda por crédito de carbono ao redor do mundo. Isso aqui é uma figura sobre demanda de offsets internacionais em sistemas de comércio de emissão. O que vocês veem aqui? Algumas jurisdições não usam crédito de carbono nenhum. A grande maioria usa crédito de carbono domésticos, e só 2 jurisdições usam, na verdade, Nova Zelândia ainda nem usa, disse que talvez vá usar no futuro, créditos internacionais. Então, a demanda de sistemas de comércio de emissão por crédito de carbono internacionais, por exemplo, brasileiros, é muito baixa. Antes a demanda vinha principalmente do sistema de comércio de emissão europeu, mas o sistema europeu foi fechado para créditos internacionais. Córcia se estima que a oferta de créditos para a Córcia seja em torno de 400 milhões de toneladas, mas a demanda para a Córcia, pelo menos nos primeiros anos, está bem próximo de zero. Então, a gente não espera muita demanda por crédito de carbono de Córcia. Mercados de carbono voluntários, a gente vê, né, um grande aumento na demanda, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico. Isso aqui é só até 2019, em 2020 eu espero que o número também seja maior. Mas a oferta o que a gente vê, na verdade eu estava apontando vocês para as emissões. Então, olha, essas aqui são as emissões de créditos e essa daqui é o uso dos créditos. Então, a gente ainda tem muito mais oferta do que demanda nesse mercado. A nível governo, a gente também tem mais oferta do que demanda. Então, a gente tem muitos países que querem ser vendedores de crédito de carbono e poucos países que são compradores de crédito de carbono. Então, eu coloquei um monte de informação aqui para vocês. Um resumo. Primeiro ponto. Precificação de carbono pode ser uma ferramenta muito útil para reduzir as emissões domésticas. Há muitas formas diferentes de implementar precificação de carbono. Mercados voluntários, a gente tem falado muito sobre mercados voluntários, podem dar um bom passo inicial para precificação de carbono, por exemplo, no Brasil, mas os preços são baixos e há mais oferta do que demanda. Então, se o nosso objetivo é incentivar a descarbonização de longo prazo, instrumentos mandatórios podem ser a melhor forma de fazer isso, mas não significa que a gente não tenha que começar devagarzinho. E com isso, muito obrigada pela atenção. Caroline, me desculpa estourar um pouquinho o meu tempo, e eu
espero ter perguntas aí para responder. Obrigada. Obrigada, Stephanie, pela aula introdutória aí de precificação de carbono e mercados de carbono. Então, agora que a gente já tem esses conceitos todos, né, de direitos de emissão, offsets, mercados regulados, mercados voluntários, acho que a gente pode entrar no painel de especialistas, em que a gente vai discutir cada um desses tipos de mercados de carbono. Começando com o nosso especialista convidado, Stefano De Clara, que vai aqui falar um pouco mais sobre os mercados regulados da UNFCCC, da Convenção do Clima, com toda a experiência dele nesse tema. O Stefano é diretor de política internacional da IETA, a International Emissions Trading Association. Ele se juntou à IETA em 2014, com foco justamente nos sistemas de comércio de emissões e nas negociações da Convenção do Clima da ONU. Atualmente, ele lidera o trabalho internacional da IETA, cobrindo justamente a implementação do Acordo de Paris, o seu artigo 6 dos mercados de carbono, e, de uma forma geral, mercados de carbono internacionais. E um dos focos do Stefano, especialmente no programa da IETA chamado Business Partnership for Market Readiness, mercados de carbono emergentes, com foco na Ásia. O Stefano tem um mestrado em desenvolvimento sustentável da Universidade de Utrecht e um bacharelado em ciências ambientais pela Universidade de Trieste. Stefano, thank you very much for being here. The floor is yours. Thanks for the kind introduction, and thanks also for the invite to be here today. It's really a pleasure to be presenting on this webinar, and also it's a pleasure to be sharing the stage with such a great panel. And I'm particularly grateful that I get to follow Stephanie's presentation, because that will make my life a lot easier, given that she already set the stage for most of what I will talk about. So I hope you can see my screen correctly. I'm trying to set that up. Yes. Good. And so again, I'll be following on some of the concepts that Steph has introduced, and I'll be in particular I'll be expanding on some of the international aspects that concern carbon markets, especially under the UN. And so again, I'm Director of International Policy at AITA. Just in a couple of words, if you're not familiar with AITA, we are a global cross-sectoral business association that brings together businesses and private sector entities from a wide range of different sectors to promote the uptake of carbon pricing, and more specifically emission trading systems and carbon markets as a way to put a price on CO2 emissions, and as a way to reduce those emissions. And just for your reference, here you can see some of our members. We do represent companies from both have compliance obligations under carbon markets, but we also represent companies that don't have significant emissions and don't have compliance obligations, but participate to carbon markets because they provide services to the market and because they belong to the broader carbon market ecosystem. So just to set the stage for what we will discuss and to understand where we came from when we talk about international carbon markets and where we are headed, I think it's worth reflecting on what is basically the global reference point for climate action. And we are at the moment at the very interesting point in time, because we are
effectively transitioning from the Kyoto Protocol era into the Paris Agreement era, and we actually entered the Paris Agreement era a couple of months ago with the 1st of January of 2021, and it's a shift and it's a change that is probably deeper than what people realize. So we're moving from the world of the Kyoto Protocol, which is a binary world where you have some countries, a small group of countries, 37 countries that have emission reduction commitments, and a large group of countries that don't have reduction commitments. And you also have crediting mechanisms and provisions for international markets under the Kyoto Protocol that reflect, in a way, this binary distinction between targets and no targets. And we are moving into the world of the Paris Agreement, where every single country that is participating to the Paris Agreement is expected to have a commitment, is expected to have an emission reduction target, and is also expected to revise and improve and strengthen the target over time as we go through the review and resubmission cycles of the commitments that parties have. And the Paris Agreement also has some market provisions and has some provisions for how countries can cooperate through international markets on the achievement of the commitments they have. And I'll be spending some time to talk about what those market provisions are and how they might be implemented and how they might work. And again, the Kyoto world looked a little bit like this. So countries in green and in blue did have reduction commitments, whereas countries in orange or dark yellow did not have an emission reduction commitment. And we are moving into a world that looks more like this. So every single country has a commitment, has a target, and the key feature is that all commitments and all targets are different and are defined in a bottom-up way by each government. So each government decides what kind of commitment he wants to undertake and communicates the target and how he plans to achieve that target. So these are what we call nationally determined contributions, or NDCs, and they take a lot of different forms and they take a lot of different levels and ambitiousness of these commitments. And as Steph already outlined, we do have an article in the Paris Agreement, which is Article 6 of the Paris Agreement, that talks about how countries can cooperate together to achieve the commitments they have in a voluntary way. And again, Steph covered this really well, so I will not be going in depth on this again. But just to remind you that we do have under Article 6, Article 6.2 that talks about cooperative approaches and talks about the transfer of internationally transfer mitigation outcomes, or ITMOs. And you can think about this mainly as an accounting framework that tells countries how they have to account for the cooperation that they undertake and for the transfers they undertake as a result of that cooperation. And then you have Article 6.4, which, as Steph outlined, instead establishes or aims to establish a centralized mechanism that countries can use to facilitate that cooperation. So again, Article 6.2 is a really decentralized framework that tells countries how to account for cooperation, and Article 6.4 provides them with a mechanism to facilitate that cooperation. And
in a way, it mirrors the CDM and the JI, which are the crediting mechanisms that we used to know under the Kyoto Protocol. But then again, it has to be developed in a way that reflects the new reality of the Paris Agreement, and also reflects the fact that every single country now has a commitment and has to account for that commitment. And you also have our Article 6.4, which talks about establishing a work program to pursue non-market approaches. And so these are the facts that we know so far. And I'll be talking a little bit about now what we can expect from Article 6. And also, I will cover what the reality actually is. So how far we actually got with realizing those expectations. So on paper, Article 6 can play quite a crucial role in facilitating the achievement of the long-term goal of the Paris Agreement. And so Article 6 is a tool that countries can use to meet their commitments and their NDC targets more cost effectively, and it could also allow countries to put forward more ambition on the table, and can enable countries to strengthen those commitments as a result of those cost savings. It can also be a way to facilitate voluntary business action in the voluntary market. And David, who will come after my presentation, will talk a little bit about how the voluntary market can intersect Article 6, and how the voluntary market can complement what countries are doing as part of their NDC targets. Article 6 can also be a way to channel and also to quantify and to monitor international climate finance that goes into mitigation. As Steph presented, it can be a key complement to domestic policies. So it can be a way to link your domestic emission trading systems, or it can be a way to build, for example, international flexibilities in the form of international credits or offsets into domestic carbon taxes and domestic emission trading systems. And Article 6 can also be a way to enable climate action outside of the areas regulated by the Paris Agreement and by the UNFCCC. Most notably also, as Steph talked about, CORSIA, which is a scheme developed by another UN agency, ICAO, to reduce the emissions from the civil aviation sector, will be relying on Article 6 as a way to supply credits to airlines for them to offset their emissions. So the potential and the contribution that Article 6 can bring to the table is quite significant. If we look at the way that current commitments, so these national determined contributions or NDCs, are looking at the use of international markets, we see that a large number of them, more or less 50% of the current commitments, refer to the either to the willingness of using international markets as a way to meet the commitments, or mention the potential use of international markets as a way to meet the commitment. So in the medium to long term, we might see more and more countries that are looking at Article 6 as a way to complement the domestic action they are planning to undertake, or as a way to go beyond what they can deliver fully domestically. And we at AITA, together with the University of Maryland, also did some modeling research to understand what the potential of Article 6 could be in absolute terms. And we did publish a study that looks at
the environmental and economic potential of implementing Article 6 in a way that maximizes the potential of Article 6. And what we found are that that potential can be quite significant. So again, this study, of course, relies on a number of assumptions, but these assumptions are, for example, that this modeling exercise is based on the current commitments, and we also obviously estimated what the maximum gains from Article 6 could be if it was implemented in its full potential. And of course, reality will look different from these numbers, but in absolute terms, what Article 6 could bring to the table in terms of potential is quite significant. As I said, Article 6 can generate cost savings in meeting targets, and those cost savings can be in the range of 320 billions of US dollars in 2030. And if those cost savings are reinvested into additional mitigation, that could promote extra 9 gigatons of mitigation a year by 2030. And one of the most interesting things that came out from the study is that you can see gains in GDP across all countries, both on the buy side and on the sell side of Article 6 transaction, which means that it can create cost efficiencies and gains in GDP for all the countries that decide to participate to an international market, and that is because obviously on the buy side you introduce cost efficiencies in the ways in the way you meet your commitment, and on the sell side that is a way to subsidize technology transfer and part of the domestic abatement. But again, realizing this potential in the real world is a major challenge, and it has to do with this reality versus expectation discussion. And again, just to dive a bit deeper for 1 second into what the study tells us, this slide shows the potential flows of mitigation outcomes in the international market in 2020, 2025, and 2030. And you can see, according to this modeling exercise, who is on a sell side and who is on a buyer side. And I've highlighted, for the purposes of this webinar, where Brazil sits in this logic. And you can see that, for example, Brazil could be a relatively large player in the international market that could actually supply cost-effective mitigation into the international market. And probably not surprisingly for anyone, most of that mitigation would come from the land use change sector, where Brazil can offer a lot of opportunities for abatement. And those are the expectations and the theories for Article 6. But if we look at where we are in reality, we see that there are challenges in the negotiations, and we'll not go into in depth into these aspects. But Article 6 negotiations are still ongoing and will hopefully be concluded at COP26 if we manage to bridge these differences and we manage to close these key issues. At the same time, countries are going ahead with Article 6 pilots, which is an encouraging development. So there are countries that are experimenting and studying and implementing ways to undertake cooperative approaches through Article 6, even before
the Article 6 guidance is finalized by the UNFCCC negotiations. And again, Article 6 will be on the table at COP26, where we will hopefully have guidance adopted for Article 6. It's also worth reflecting on the fact that COP26 will be a really important milestone in climate diplomacy, as it is expected to mark the beginning of the Paris era. Parties and countries will bring new NDCs to the table and are expected to submit the long-term strategies. And at the same time, they're also expected to start the discussion on the post-2025 financing goals. And this is just to say that there is a lot on the table at COP26. I'm happy to go a bit more into details on this as part of the panel discussion. And of course, Article 6 is one of the key agenda items that are expected to be delivered at COP. In the interest of time, I'll stop it here, and I'm happy to come back to this as part of the discussion. Thank you. Thank you, Stefano. Acho que com isso a gente viu que nos mercados regulados, aí no mercado do Acordo de Paris, o Brasil agora, falando especificamente do Brasil, pelo que nós vimos, tem o potencial de ser um verdadeiro fornecedor desses créditos, desses créditos de carbono, né? Então, acho que vamos querer saber melhor disso na sequência. Mas vou, em benefício do tempo também, que acho que a gente precisa acelerar aqui no evento, eu vou chamar agora para falar dos mercados voluntários, o David Antonioli, que é CEO da Verra, um dos mais famosos programas aí de certificação de carbono do mercado voluntário. O David vem focando aí em expandir o escopo de atuação do Verra, de um trabalho apenas de certificação, não apenas, mas de um trabalho de certificação de reduções de carbono para algo que identifique e desenvolva frameworks e standards para um mundo sustentável. E o David tem já uma vasta experiência, ele é bastante reconhecido aí como especialista em mudanças climáticas, liderou por anos a prática da EcoSecurities justamente em desenvolver aí o mercado voluntário, e tem nos seus títulos aí um título de bacharel em Sociologia da Princeton University, e um mestrado em políticas públicas com foco em política ambiental e desenvolvimento internacional da John Kennedy School of Government da Harvard University. David, the floor is yours. Thank you. Thank you, Carolina. And let me just confirm, can you see my screen? I've got my first slide. You can see it? Yes. Perfect. Thank you. And thank you again for the invitation to speak. Thank you for everybody to join. And yes, I hopefully will be brief here, given that Stephanie and Stefano have done such a good job at laying out the framework and kind of what the overall picture does, what the overall picture looks like. Hopefully, I will add a little bit of color and detail about both what the voluntary market looks like and where it's going or where it's been, but also some details about what greenhouse gas crediting programs look like and what they do. So I think it's useful to understand what it is that organizations like mine do. So just to be clear, Verra is an organization. We are a mission-driven nonprofit certification body. So we set standards and we administer those standards through programs. And there's several programs that we manage. The ones that we'll be talking about today are really the ones that are highlighted in red: the Verified Carbon Standard and the Jurisdictional Nested Red Framework, which are about carbon crediting. And then we also manage the Climate, Community, and Biodiversity Standards and the Sustainable Development Verified Impact Standard, which can often work with carbon standards like the VCS program to account for sustainable development benefits that the projects do. And as you'll see in my presentation, one of the features that we found is really quite powerful about many of these projects is that they're not only just reducing
greenhouse gas emissions, but they're also helping to transform local economies and benefit local communities. And of course, that can get accounted for through the UN Sustainable Development Goals. So I'll talk about two things today. One, what is the greenhouse gas program? Stephanie and Stefano referred to them a lot. I'll talk a little bit about what it is that we do, how we operate, and why at the end of the day, someone like you in the audience can be confident that the reductions that are being certified are actually real and represent real emission reductions that are happening on the ground. And then I also want to talk a little bit about the state of the voluntary carbon market. So what is the greenhouse gas program? Before getting into the details, I think it's really important to consider that as we think about this market, there really is a hierarchy of reductions that need to happen. And the offsets part, or the carbon credits part of the equation, is perhaps a smaller bit. There's a lot of other work that needs to happen to make sure that we achieve the targets of the Paris Agreement, for example. So as a corporation looks at their footprint, what we find is, what we recommend is that they first measure the footprint, and then they take whatever measures they can to reduce that footprint internally. So that involves investing in energy efficiency, committing to purchase renewable energy, investing in electric vehicles, reduce travel, anything that reduces that internal footprint. But especially today, very few companies can actually operate 100% with no greenhouse gas emissions related to their operations. So the additional step that companies can take is that they can invest in projects that credibly reduce greenhouse gas emissions or remove carbon from the atmosphere and claim those as a carbon offset against their footprint. One of the very important achievements, I would say, of the voluntary carbon market over the last many years is that they've essentially turned the corporate carbon footprint into a liability. So given where we are today in climate change, many corporations feel obligated to at least measure their footprint. But what that does is once that becomes public, that essentially becomes a call to action. And many companies feel they need to do something about it. And that's a good thing, right? So that leads to internal reductions, and then as well, some additional investments in projects that reduce greenhouse gases and further compensate for the residual footprint that companies have. So what are these reductions about and what do they mean? The way we think about that, and I would say this is what a VCU is, this is the kind of unit that we issue, but I would argue it's very similar to what other standards do. So a VCU is a verified carbon unit, and it has to meet these 8 criteria. They have to be real, meaning that they have to have happened. We can't credit something that's going to happen in the future. You have to demonstrate that you've already reduced those emissions, submit a monitoring report, have it audited by a third party, and then, and only then, will we issue a VCU to your project. They have to be measurable, they have to be permanent. This relates to projects in the land-based sector where there's risk that, say, for example, the forest that you're conserving could actually catch fire and end up in the atmosphere. So we have mechanisms to address that. And then they need to be independently verified and audited. They need to sit on a registry that allows you to look at all the project documentation and understand that. And so these are just the main principles that we work to in order to enable the creation of these units that credibly reduce greenhouse gas emissions. And then we put it together, and this is a diagram of our program. So that previous diagram essentially consists of everything that's in the middle, the standard, right? That's what the standard says. You can only issue credits to units that meet the criteria that were on the previous slide. But then we do that by enabling essentially 3 different parts, programmatic elements of what we do. On the top left-hand side are accounting methodologies. These are the detailed parameters that someone has to complete in order to demonstrate that they've reduced emissions in a particular project. So as you can imagine, these vary significantly because of the different kinds of projects that are out there. If you can imagine a project that's planting trees, that's going to require a certain set of parameters, whereas a project that's capturing landfill gas requires a whole different set of parameters. So the accounting methodologies set out the exact parameters that projects need to monitor over time. They also set out
how the project can demonstrate that it is additional or goes beyond business as usual. That's a key element because projects need to demonstrate that they would not have happened had it not been for the carbon finance. That's essentially the element that allows these projects to be used to compensate a corporate footprint. On the right-hand side is the whole concept of independent auditing. We think it's absolutely critical. And so we have rules about who can audit under our system. We normally work with independent accreditation entities that accredit independent auditors, and they therefore can then work through or work under our program once they have the requisite capacities to do that. And then we have a registry where you can see, again, everything that's behind every project. And so the two links that are below give you a link. The first one is to the VCS program and all the rules that kind of articulate and specify these different elements of the program. And then the last one on the bottom is our registry. So that's, again, where you can go and click and find anything you ever wanted to know about any of the almost 2,000 projects that we registered over the last several years. In terms of project types, we enable projects all across the economy, everything from energy to transport to mining, forestry, wetlands. And so this is an important slide because it illustrates the vast variety of different project types that can be available on the market, and that people are investing in all the time. And then, as I mentioned before, many of these projects have tremendous benefits for local communities and individuals. So in many cases, a lot of these photos are projects that conserve forests. So they're not just about the conserve, well, in order to conserve the forests, what we've learned is that projects really have to transform the local economy. So they need to invest in activities that directly protect the forest, like, hiring local patrols to monitor the forest, make sure there's no illegal timber, to stop fires when they happen. Then there's indirect pressures on the forest, like intensifying agriculture and developing businesses or sustainable businesses on the side. And then there's other very direct support that these communities often receive through the projects, which help to benefit their communities. And they can be, schools for education. They can be clean water facilities or water filters or health facilities. So these projects really are doing a number of different integrated efforts to stop the pressure on the forests, and they, of course, achieve the UN development goals, the UN Sustainable Development Goals. So with that, I wanted to turn and talk a little bit about the current state of the VCM, the voluntary carbon market. This is a slide, and at the bottom here, you can find a link to it. It's a really good slide because it sets out what the history of the voluntary markets has been up until now. And as you see across the middle, you'll see the increasing growing sizes of the market, which of course illustrate that the market is growing tremendously. And the way when we put this together with a number of other stakeholders, we really think that the voluntary market has gone through three main stages. The first one was the early market formation and innovation, a lot of new standards, new thinking about how to resolve problems. Then there was the consolidation and strengthening, where the market started to really take hold and become a increasingly relevant and accepted practice in the market. And then the final one was mainstreaming, which is what we're seeing now. Now, a lot of corporates are now saying, hey, I've got to measure my footprint, I got to reduce my emissions, and I want to offset. So the voluntary market has really grown both in size, but also in sophistication. And so if you go to this website, if you click on any one of those milestones that are interspersed throughout, you'll get a pop-out and it'll tell you what the details are. So it's a really good tool if you want to understand where the market has been and where it may be going. And just as to illustrate how we've seen the evolution of the market in terms of the types of credits that are mostly available, you'll see here a graph that shows the number of VCUs issued over time under our program. So these are just VCS credits, VCUs. And what I wanted to emphasize with this slide is that in the early days of the market, the majority of the credits came from renewable energy projects, landfill gas projects, and industrial facility projects, so projects that captured and destroyed HFCs and N2O.
But over time, that has shifted. And we see in the graph that the blue line, you know, in 2016 kind of plays a subordinate role to what we call natural climate solutions. So those are projects kind of on the right-hand side of the graph, which is red, which is reduced emissions from deforestation and avoided degradation. And we're starting to see many more projects looking at afforestation, reforestation, and revegetation. There's a lot of interest and activity in the blue carbon space. So that's mangroves, tidal wetlands, both conservation and restoration of those. And then a lot of interest in agricultural land management. Going forward, I think we're also starting to see a lot of interest in lots of interesting technologies. So direct air capture, for example. Those prices are still very high. Over time, we expect the prices to continue to increase in the voluntary market as demand strengthens. And we'll start to see an interesting play about how this plays out. But right now, we're seeing that natural climate solutions are a really critical element. And of course, Brazil plays a critical role there in terms of helping to finance that transition. This is my last slide. I wanted to talk a little bit about what the overall scope of voluntary action looks like, because what we expect to happen is that over time, as countries take on targets under the Paris Agreement, they will need to start to regulate their economies. So this graph is really good because it identifies in terms of some of the emissions trading schemes that are out already, what are the sectors that are first covered? So what you can see here is that countries that are starting to regulate and get serious about this, they start off with the large sources, right? So they start off with the power sector, industry, buildings, transport. Those are what we traditionally call point sources, and that's good. So we expect this to play out around the world in terms of countries starting to develop regulations and starting to regulate the large emitters first, essentially. What that will do is one of the tests that we do as a standard is the regulatory surplus test. So the first thing we ask when a project comes to the door is, is this project required by regulation? If it is, then it's not additional, right? Because it's required by regulation. So as you can imagine, as the scope of regulatory activity increases, the scope for voluntary action is going to reduce, and that's good. That's what we want to see. But right now, we don't have enough regulation around the world, so there is enough scope for developing project activities in the voluntary market. Over time, that will shift. But the other thing that I wanted to point out here is that the more diffuse sectors, like the agriculture and the forestry sector, are much harder to regulate. And our guess is that those will be the last to be regulated. So that will, again, allow space for investing in these kinds of activities to reduce greenhouse gas emissions and fight global climate change. I'll stop there and happy to take questions during the Q&A session. Thank you very much again. Thank you, David. Achei muito interessante ver que realmente as soluções climáticas naturais são extremamente importantes aí como oportunidades de redução de emissões e oportunidades que não costumam ser reguladas pelos mercados, pelos sistemas de comércio de emissões. Então, está aí uma oportunidade para ser tratada pelos mercados voluntários. Agora, rapidamente aqui, porque a gente precisa deixar um tempo para responder perguntas, eu vou passar novamente para a Stephanie para falar um pouco mais sobre os sistemas de comércio de emissões. Stephanie, sua vez novamente, obrigada. Obrigada, Caroline. Rapidamente, pessoal. Sistema de comércio de emissão. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre o que é um sistema de comércio de emissão, né? A gente tem um regulador que define um limite sobre as emissões de gás de efeito estufa para determinados setores da economia. O regulador emite direitos de emissão e esses direitos de emissão são vendidos em leilões ou concedidos de graça para as empresas e as empresas transacionam entre si. As empresas têm que monitorar, relatar e verificar suas emissões e entregar um direito de emissão para cada tonelada emitida naquele período, e existe um sistema de follow-up para garantir que isso ocorre de verdade.
Como eu comentei antes, sistemas de comércio de emissão são uma das formas de colocar um preço sobre as emissões de gás de efeito estufa. No caso de um sistema de comércio de emissão, a gente tem um limite sobre as emissões, a gente tem certeza ambiental. No caso de um imposto ao carbono, a gente tem um preço sobre as emissões, então a gente tem certeza sobre o custo, e a gente também tem sistemas híbridos, então um sistema de comércio de emissão, por exemplo, com um preço mínimo e um preço máximo. Então não é assim 8 ou 80. E muitos sistemas também permitem o uso de créditos de carbono, de offsets, que são essas unidades que são geradas fora do sistema. Na minha apresentação de antes, eu comentei que existiam 24 sistemas de comércio de emissão operando no mundo todo. Onde que estão esses sistemas de comércio de emissão? Esse mapa aqui é de 2020, é do ano passado, ele já está um pouquinho desatualizado. O sistema de comércio de emissão operando a gente tem aqui na Europa, a gente tem vários na América do Norte, a gente tem no México, na Califórnia, na China. A China, o que está aqui em verdinho, que é um sistema sob desenvolvimento, a China agora já está operando, o que agora é o maior sistema de comércio de emissão do mundo. E a gente tem mais muitos sistemas que estão ou em desenvolvimento, ou seja, que tem um mandato legal para estabelecer um sistema, ou sob consideração. E o Brasil, por exemplo, está considerando um sistema de comércio de emissões formalmente, também com atividades sob o Banco Mundial, mas não existe um mandato legal para fazer isso ainda. A gente vê um aumento muito grande ao longo do tempo no desenvolvimento e na operacionalização de sistemas de comércio de emissão ao redor do mundo e pelo tempo. A partir de 2005 para cá, a gente tem muitos mais sistemas. A gente antes cobria só 5% das emissões de gases de efeito estufa mundiais, e agora a gente cobre 16%. No relatório do ano passado da ICAP, a gente achava que ia ser só 14% em 2021, mas são de verdade 16%. E o sistema chinês aplica retroativamente, então as empresas estão reguladas já a partir das emissões de 2019. Uma grande vantagem de sistemas de comércio de emissão que tem leilões dos direitos de emissão é que eles podem gerar renda para o governo, né? A geração de renda para o governo muitas vezes é um foco de impostos ao carbono, mas também pode ser uma vantagem do sistema de comércio de emissão se os direitos de emissão são leiloados. Até ano passado, a arrecadação total de governos ao redor do mundo era de quase 80 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, mas a gente já passou os 100 bilhões de dólares arrecadados por governos só pela venda de direitos de emissão. E esses 100 bilhões de dólares são 100 bilhões de dólares que geralmente são investidos em medidas de mitigação, em reduzir os impactos adversos sobre as camadas mais pobres da população que são afetadas por um preço ao carbono. Realmente recursos que são reinvestidos na economia e na população. O David já apresentou esse slide. Aqui o que eu quero mostrar é que os sistemas de comércio de emissão ao redor do mundo, quase todos cobrem indústria e eletricidade. Alguns ou muitos cobrem edifícios e transporte, ou seja, são os combustíveis que são utilizados para edifícios e transporte. Alguns cobrem aviação doméstica e ninguém cobre agricultura, e só um sistema de comércio de emissão no mundo cobre floresta, que é o sistema de comércio de emissão da Nova Zelândia. É um precedente super importante que tem sido considerado também, por exemplo, por jurisdições como a Colômbia, que estão considerando cobrir floresta dentro do sistema de comércio de emissões deles. Algumas palavras sobre preço. Aqui o que vocês veem é o gráfico dos últimos 10 anos de preços em alguns dos principais comércios de emissão ao redor do mundo. O que a gente viu? A gente vê um aumento, uma tendência de aumento nos preços em muitos dos sistemas. A gente também vê uma queda aqui, né, relacionada com o Covid, mas uma recuperação bastante rápida
dessa queda, em parte porque esses mercados estabeleceram mecanismos de estabilização de mercado, e em parte porque esses são países que também, ou jurisdições, que definiram metas de muito longo prazo de reduções de emissão, que dão muita credibilidade para a estabilidade do mercado. Existe muita coisa acontecendo na América Latina, então tem uma cooperação que chama Carbon Pricing in the Americas, de vários países e estados subnacionais que cooperam em desenvolvimento de precificação de carbono nas suas diversas formas nas Américas. E a minha experiência tem sido que a discussão sobre precificação de carbono na América Latina está aumentando, né? E não só, como o Stefano e o David comentaram, no mercado voluntário, mas também no mercado regulado, né? Alguns desenvolvimentos que a gente viu em 2020, primeiro, óbvio, impactos Covid. Tivemos, sim, uma queda de preços importante, mas uma recuperação bastante rápida, como eu comentei, por causa desses instrumentos de estabilidade de mercado e também a perspectiva de longo prazo que as metas de neutralidade de carbono das jurisdições têm dado. A gente viu alguns sistemas que ajustaram, por exemplo, quando que as empresas têm que entregar os seus direitos de emissão ou quando que os leilões ocorrem, mas, em geral, os sistemas sobreviveram ao choque bastante bem, nos surpreendeu de forma positiva. 2020 também viu alguns sistemas bastante importantes entrarem em fase operativa. China, como eu comentei, é o maior sistema do mundo hoje. A Alemanha lançou um sistema de comércio de emissões, além do que já existe na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia cobre indústria e eletricidade, e a Alemanha estabeleceu um sistema de comércio de emissões adicional para cobrir combustíveis usados para transporte e residências. E a Inglaterra, com o Brexit, saiu do sistema de comércio de emissões europeu e criou seu próprio sistema de comércio de emissões também. E a gente também viu, como já foi comentado, avanços importantes em estabelecer metas zero carbono a nível país e também a nível estado e cidade. A China colocou uma meta de zero carbono para 2060, que é, para mim, eu acho que um dos mais importantes desenvolvimentos em termos de política climática internacional de 2020. Outros países como Coreia do Sul, Chile, África do Sul, Europa, muitos outros também têm metas de zero carbono. E sistemas de comércio de emissão e impostos ao carbono e outras formas de precificação são instrumentos muito importantes para descarbonizar essas economias de uma forma profunda. E, importante, essas metas de longo prazo dão sempre uma credibilidade, uma certidão dentro do mercado de que esse sinal de preço vai ficar. E é isso. Então, para quem tiver interesse em sistemas de comércio de emissão, no nosso site tem muitos recursos, a gente tem um mapa, a gente tem notícias, eu estou lançando também, semana que vem eu espero poder publicar resumos sobre como funciona o sistema de comércio de emissão em português no nosso site, então dá uma olhada no nosso site e sim, a gente vai agora entrar nas perguntas e respostas. Obrigada, Carol. Obrigada, Stephanie. Bom, agora a gente tem um desafio grande aqui, porque tem muitas perguntas. Acho que algumas estão sendo respondidas aí no Q&A mesmo, mas a gente vai tentar responder outras ao vivo aqui. Eu vou direcionar para os especialistas, mas no final vou fazer uma pergunta única para todos. Então, começando com o David. David, eu vou fazer a pergunta em português e qualquer coisa refaço em inglês. David, não sei o quanto você está familiarizado com as experiências aqui no Brasil mais recentes de projetos de carbono e de créditos de carbono que surgiram aqui, em especial o CBio, que é o Biofuel Certificates, do programa RenovaBio,
Tem uma pergunta aqui sobre a possibilidade desses créditos serem negociados fora do Brasil. Então, queria ouvir a sua opinião sobre o que você conhece desses certificates e se enxerga que essa metodologia tem algum potencial fora do Brasil. E também já vou conectar isso com uma pergunta sobre captura de carbono no solo, né, Soil Organic Carbon Capture, e sobre, enfim, o potencial disso nos mercados voluntários de carbono. E, por último, se você puder explicar a aplicação do critério da adicionalidade na metodologia de certificação VCS para land use. Aí o contexto dessa pergunta é que no Brasil nós temos leis ambientais que protegem as florestas, né, que exigem um determinado percentual de conservação florestal, a chamada reserva legal, ou legal reserve. Então, queríamos saber a sua opinião sobre a adicionalidade nesse contexto. Obrigada. Yeah, great. Let me try to answer the second and third questions. I'll just ask the first question. Maybe you can come back to me, but I didn't understand the first question. If the question was about a certificate program that is not a carbon credit, it's a separate program. So I'll let you maybe come back to me and answer that. Okay. But let me try to answer the other questions. So in terms of agricultural land management, actually I just answered one question. I'm not sure if it's the same one, but there are a number of methodologies or accounting methodologies that have been approved under the VCS program for, soil organic carbon. And the most recent one was done to credit a number of regenerative agricultural practices. So everything from no-till to cover crops to including introducing grazing, everything that we know the science has determined leads to increasing stocks of carbon in the soil. So that's a possibility. It's a new market, as you saw on my slide. That's kind of a new interesting area, but huge potential. And so we expect to see some activity there. In terms of the question about additionality, just kind of high level, what there's requirements in the rules that you either have to demonstrate that the project is dependent on carbon finance to make it go, but also there's kind of recent thinking about carbon credits that we're trying to streamline that process by understanding, for example, what tend to be very typical actions that are additional. So if you can determine that a certain practice is not done at scale, you could create what we call a positive list. And you could simply say, rather than having to justify every instance, you could say, look, these kinds of activities do not occur in this country, and therefore we're going to credit them. And we would credit them up until they represent a certain amount of penetration in the market, like 5%, for example. But the theory being that you enable, new technologies and new approaches to gain traction in the economy. And once they start to become commonplace, you stop the crediting. So again, that's a simple, streamlined way of thinking about additionality. It doesn't apply everywhere, but it's kind of where I would say markets are going in many ways, and we need to start thinking about that. Well, we have been thinking about that. We have rules on how you can develop those approaches to additionality. But that's kind of the big frame. I think the question was really good because in Brazil, you've got the system where a certain amount of the forest is required to be conserved. How I would see that, understanding from what I know, is that you could credit anybody who goes beyond that. So if a certain part of your parcel has to be conserved, but you actually restore a bigger part of that parcel, you could get credit for that additional work that you would be doing, because you would presumably be taking it out of production of agriculture or whatever. And if you could secure enough carbon finance to restore that land, you could do so. So that's in the case where you've got a regulation that doesn't cover everything but covers a part of it.
there are some instances, and this is true, this happened in Peru, we're starting to see it happen in Africa, is that governments have a hard time financing the ongoing maintenance and support for natural protected areas. So years ago in Peru, the government said, look, I don't have the money to really protect these areas. And so 3 organizations submitted proposals to do that using carbon finance. And so now those projects are part of the government program, and they're actually integrating into government efforts. So it's a really nice example. So again, that's an example where, yeah, it was a reserve, but and even though there was some regulation, if you will, that had to be reserved, it wasn't being protected. It was being, there was encroachments, people were taking illegal timber. They were in effect not protected. So in cases like that, we can't allow for projects to register when they may not meet the regulatory surplus, but there's compelling evidence that says that even though there's regulation, it's not being implemented at scale. Carolina, did you want to respond with a question about the first one about the certificates? I think I'll come back to you later on that. Okay, great. Thank you. Bom, vou seguir aqui, só para a gente avançar aqui com as muitas perguntas. Agora eu vou direcionar 2 perguntas para o Stefano. A primeira, ela já é em inglês, é sobre as diferenças entre os ETS, os Emissions Trading Schemes, os sistemas de comércio de emissão setoriais e abrangendo toda a economia, os sector specific, economy wide, quais são os prós e os contras, qual tipo é mais recomendável para governos que querem começar um Emissions Trading Scheme, um sistema de comércio de emissões, e que setores é que devem em que setores se deve focar primeiramente. E aí a outra pergunta é sobre o futuro dos créditos do MDL, do CDM, como fica isso com a entrada do Acordo de Paris. Acho que a pergunta do carry-over dos créditos de MDL. Acho que aqui talvez seja mais a sua... talvez você possa contar o que está acontecendo em termos das negociações do artigo 6 sobre o futuro dos créditos de carbono do CDM, do MDL. Thank you. Thanks, and so these are excellent questions, and I'll try to do them justice in a relatively quick way, because I'm conscious that we are running out of time. So on the first one, I think it's worth keeping in mind that there's no single recipe for how ETS should be designed and implemented. And I think the slide that both David and Steph presented with the pie chart that showed which systems covered which sectors clearly show that. And to my knowledge, there's not an emission trading system at the moment that is economy-wide. The closest one to being an economy-wide system is the New Zealand ETS. And most typically, emission trading systems tend to cover power generation, so the power sector, and and industry, so the industrial sectors and manufacturing. And then, as that slide showed, there are some sectors there are some emission trading systems that also cover other sectors. And it's also worth keeping in mind that different systems can also work at different levels. So some of the systems are implemented at the regional level, some are implemented at the national level, and others are regional systems. So for example, the EU ETS can be thought about as a regional system. In terms of what countries should do first, again,
There's no single recipe there, but I think there are some interesting lessons learned from what has happened over the last 15 or 20 years. So generally, countries tend to start with the sectors that are easy to regulate, and these are sectors that have relatively few and relatively big emission sources, given that emission trading systems tend to cover and tend to regulate the point of emission, and that is why most systems cover power generation and industry, because in those sectors you have relatively few emission sources, and which are relatively large emission sources, and that makes it easier for the whole monitoring, reporting, and verification system. And then almost all systems have evolved over time to include more and more sectors, and also to include them in different ways. So, for example, the EU ETS didn't include aviation from the outset, but did include aviation later on. And similarly, other systems have grown to include more sectors over time. In particular, it's interesting what China did, for example. China experimented for a number of years, almost 7 or 8 years, with pilot systems in different provinces. And now it's in the process of launching a national system that will cover the power sector only, and then will be expanded over several phases to include other sectors as well. And another recipe that often countries use is to also change the form of carbon pricing they use. So, for example, Colombia started with the carbon tax, then it added an offset protocol to the carbon tax, and now is thinking about how to move from the carbon tax to an emission trading system, and that is mainly thanks to the data and the MRV capabilities that it has gained thanks to the implementation of the carbon tax. So there's no fixed recipe, but in general there's a lot of evolution over time. On the CDM topic, really shortly, that is one of the most difficult items in the Article 6 negotiations, and is one of the topics that have to be resolved in Madrid. In general, there is discussion in the negotiation on whether and how the CDM can be transitioned into the Paris Agreement, and that concerns both. CDM projects, CR credits, so the emission reduction units from those projects, and also more broadly the CDM infrastructure, so the whole methodology system and the infrastructure. And it's still early to say what that will look like, but in general, negotiators are working to define a transition that will allow projects to operate under the Paris Agreement if they can align the rules with the Paris Agreement requirement, and possibly, even though it's much more undefined, they're also trying to understand whether and how CRs, so units from the CDM, can be used for compliance with the Paris Agreement. And again, we'll hopefully get more clarity on that at COP26. Thank you, Stefano. Agora, vou fazer 2 perguntas finais para a Stephanie, e a gente vai ter que se encaminhar para o encerramento, mas eu acredito que a gente pode avaliar aqui a possibilidade de tentar guardar essas perguntas e responder elas, pelo menos para o próximo webinar da série, né? Porque realmente esse foi o primeiro e a gente acho que não imaginou aí que teria tanto engajamento. Mas certamente acho que queremos tentar responder tudo. Eu vou perguntar então para Stephanie duas perguntas, né? Primeira, em um sistema de comércio de emissões, uma dúvida acho que é bem interessante do desenho, né? Como se estabelece o limite de emissão de CO2, né? É por empresa? Ou enfim, como o governo estabelece esse limite? Quais são os critérios? Só com base nas emissões históricas do setor?
e aí depois como é aferido aí esse total de emissões daquela empresa. E a outra pergunta é, por que é que o sistema europeu foi fechado para os mercados internacionais? São essas as perguntas. Obrigada. Obrigada, Caroline. A primeira pergunta, eu acho que é a pergunta do Sérgio, né? Sobre como é estabelecido o limite, se é feito em bases históricas por setor e como que é aferido o total por empresas. Essa pergunta, na verdade, tem 3 partes. A primeira parte é como é definido o limite a nível sistema, né? Então, imagina que a gente tem um sistema de comércio de emissões no Brasil, o governo brasileiro definiria um limite para todos os setores cobertos pelo sistema de comércio de emissão. Definir esse limite é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa que leva em conta as emissões históricas dos setores que estão cobertos, também leva em conta as metas futuras que o Brasil ia querer atingir, né? E levando em conta o seu sistema de comércio de emissões, e também pode levar em conta informação que o governo consiga captar a nível empresa. Então, qual que é o potencial de mitigação dentro de diferentes empresas ou dentro de diferentes setores, e qual que é o nível de ambição que o país poderia estabelecer num sistema de comércio de emissões, por exemplo, brasileiro. Então, uma pergunta que a gente tem é como estabelecer o limite a nível nacional, e aqui a gente leva em conta as emissões históricas e aonde que o país quer chegar. A próxima pergunta é, a gente tem esse limite ele é desagregado, né, em direitos de emissão, e esses direitos de emissão eles podem ser tanto leiloados no mercado, quanto cedidos gratuitamente para as empresas. Quando esses direitos são cedidos gratuitamente para as empresas, muitas vezes essa concessão ela é feita tanto com base em emissões históricas, como com base em intensidade de poluição por unidade de produto e níveis de produção. Existem várias formas diferentes de alocar, de conceder esses direitos de emissão para as empresas, e muitos levam-se em conta as emissões históricas. Então, a gente tem o limite, a gente tem a concessão de direitos de emissão para empresas específicas, e aí a gente tem o monitoramento, como é que a gente afere o total de emissões daquela empresa. E aqui a gente tem metodologias de monitoramento e relato das emissões de cada empresa, e geralmente os sistemas cobrem as emissões diretas das empresas, né? Então, aqui, quem sabe de jeito de protocolo, a gente fala de escopo 1, principalmente. Alguns sistemas cobrem o escopo 2, mas é principalmente emissões diretas daquela empresa. Eu espero que eu tenha explicado bem a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que o sistema de comércio de emissão europeu se fechou a créditos internacionais? A resposta aqui é um pouco complexa, também vai depender de quem você pergunta, né? Eu acho que tem vários elementos aqui. O primeiro elemento é que o sistema de comércio de emissões europeu, ele tinha uma porcentagem de créditos internacionais que podiam entrar no sistema, e quando a gente pega essa permissão, né, de usar créditos internacionais com a existência da crise financeira de 2008 e 2009, com a ausência dentro do mercado europeu de um mecanismo de estabilização de mercado que permitisse o mercado se adaptar à recessão que bateu por tanto tempo dentro da Europa, tudo isso junto, os offsets que entraram, a diminuição da produção da produção econômica, levou a uma queda muito forte dos preços na comunidade europeia. Isso, junto com uma perda muito grande de confiança da comunidade europeia sobre a qualidade dos créditos de carbono que estavam sendo gerados sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, são vários fatores. Tem gente que fala que essa crise de confiança não era verdade, que era só uma desculpa da comunidade europeia para se fechar aos créditos internacionais,
Eu não acredito que esse seja o caso, mas essa é a minha opinião completamente pessoal. Eu acho que existia realmente uma perda de confiança importante, que fez com que a comunidade europeia já não acreditasse na qualidade dos créditos que estavam sendo gerados pelo MDL. E tudo isso junto fez com que a Europa se fechasse. O que a gente aprende disso? A gente aprende várias coisas. Primeiro, é que um sistema que gera créditos de carbono depende muito, muito, muito da sua credibilidade no mercado. É muito importante que os compradores acreditem na qualidade daquelas unidades que estão sendo geradas. Segunda coisa é que os sistemas de comércio de emissão, em geral, devem ter sistemas de estabilização de mercado para poder gerenciar esses impactos, como a gente viu em 2020 com Covid, 2008 e 2009 com a recessão. Eu acho que é isso, Carol, também para ficar um pouco mais no curto. Obrigada, Stephanie. Infelizmente, eu vou ter que encerrar as nossas perguntas, mas, como eu disse, vamos tentar ainda voltar para elas até o nosso próximo webinar. Acho que teve muitas perguntas interessantes ali e o conteúdo aqui dos palestrantes também foi excepcional. Isso tudo vai ficar gravado, né, como acho que já foi informado aí, então vocês todos vão poder rever e se debruçar de novo sobre esses materiais. Mas realmente aqui a gente teve essas 2 horas para falar desse tema tão importante, para cobrir um panorama tão amplo assim, né, de todos os tipos de mercado de carbono numa sessão apenas. Então agora eu vou passar a palavra aqui já de encerramento para a Carolina Rodrigues Gonzalez, que é mestre em Ciências e Engenharia de Processos Ambientais na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, tem mais de 6 anos de experiência no setor privado de automotivo e cimenteiro, como especialista em sustentabilidade e meio ambiente. Foi integrante do grupo de trabalho do setor privado para o desenvolvimento das bases preliminares de um sistema de comércio de emissões do México, e hoje é assessora técnica do projeto Preparação de um Sistema de Comércio de Emissões do México, da GIZ México. Thank you, Carolina. You have the floor. Thank you, Caroline, and thank you all for being here today. So I would like to start giving you some information about where does our involvement in the emission trading in Mexico comes from. GIZ Mexico implements an ICI, International Climate Initiative project, to support the Mexican government in designing and implementing an ETS. So from this perspective, we have a few experiences that are quite aligned with what has been mentioned throughout the presentations. I would like to start with the main remarks. So from my point of view, the most important message after hearing to this very interesting presentation is that we are in a point where just around the corner, we will be seeing enormous climate mitigation potentials. We have, as Stephanie mentioned, an ocean of carbon pricing strategies out there, and most of them are or could be in a certain way interlinked, increasing the climate change mitigation potential that we are expecting. By the other hand, I think it's very important to remark, maybe from what David mentioned, that we need a lot of transparency and accountability to ensure the environmental and financial integrity of all these carbon pricing instruments. Transparent and clear rules are key to ensure the efficiency of such instruments, from regulated carbon markets to international standard for greenhouse gases mitigation projects to Article 6 and CORSIA. All of them require an organized negotiation process and guidance formulation. And this is a key aspect at this point. In this sense, and if the challenges that we are seeing are well managed, natural-based solutions will continue and increase their role in the global change mitigation that we are living today. Countries like Mexico and Brazil, among others, could be important providers of such solutions. And well, now speaking a little bit more from our experience and about carbon markets, I really think that's something that is very important to mention,
is that the involvement of all the relevant stakeholders in an early stage plays an important role. The successful design and implementation of carbon markets depends strongly on the active participation and consultation of several stakeholders. And of course, this is only achievable if they have the capacities, the knowledge, and the acceptance of these kind of policies, which in a certain way, and as you have been hearing, are relatively complex and integrate a lot of financial and economical concepts. And well, last but not least, I think that the adaptation of such policies to the national context is crucial. Here, especially speaking about regulated national carbon markets. We are dealing here with Latin American countries, and we know that our realities are different to the main jurisdictions where carbon markets had been developed. So we shall not take the processes and from other developed countries step by step, because for sure we will have barriers and we have challenges that will require the adaptation of the design and implementation of emission trading systems in our countries. In this sense, some of the factors that have to be analyzed are, for example, the economical growth, the major greenhouse gases emitters in the country, the MRV infrastructure, and therefore the available data quality in the countries. And of course, a key aspect is the institutional capacities. So from our side, and from the experience mainly in regulated carbon markets, these are some of the most important aspects to consider when thinking about these market instruments. Saying this, I would like to thank to the panelists for their very interesting presentation, to our partners at the Laboratorio de Innovación Financiera in Brazil and in Mexico, the Green Finance Lab and the Inter-American Development Bank, and of course to our GIZ colleagues. To tell you a little bit about how this collaboration came to be, within GIZ we have sectoral network on climate finance spanning various projects located throughout Latin America and the Caribbean. We are convinced that great things happen if we add up efforts throughout this sectoral network. We have built connections between projects implemented by the GIZ and other IKI finance projects with similar objectives. And we have worked together to maximize the reach of Green Finance Lab as a regional exchange platform, and in this way contribute to enhance its impact. And well, our collaboration doesn't end here. For example, GIZ Mexico and the IADB recently signed a cooperation agreement for the multi-sector Forum Laboratory for Finance Innovation Lab in Mexico, which is part of the Green Finance Lab. And to close, and in order not to take more of your time, I would like to remark that we are really looking forward to continue exploring ways to further strengthen our collaboration. The webinar today has been the first of a series, so stay tuned for the invitation to the following 3 webinars. The next one will focus on domestic experiences in emission trading, and there we will be pleased to present much more technical details on the Mexican ETS. If you are interested in getting more information about the sectoral network, please contact our colleague from GIZ, Willy Alarcón. Thank you very much, and back to you, Caroline. Thank you, Carolina. Bem, com isso, a gente vai, então, encerrando por aqui o nosso primeiro webinar da série da Trilha Lab de Mercados de Carbono. Acho que o ano de 2021 é um ano crucial para a agenda de mercados de carbono global, com a possibilidade aí da criação dessas bases para o mercado de todos os países membros do Acordo de Paris, na COP26, mas também, além dessa expectativa, existe uma ambição muito grande que tem se observado de parte dos compromissos corporativos, das empresas se neutralizando as suas emissões, o que tem aumentado uma demanda do mercado de carbono voluntário e trazido oportunidades de novas fronteiras serem exploradas em termos de mercados em outros segmentos como florestal e relacionados ao uso da terra.
E a gente vê também um avanço nos sistemas de precificação de carbono. Tudo isso está acontecendo nesse momento, numa velocidade muito rápida. A gente sabe que todos aqui estão tentando acompanhar essa dinâmica e é difícil, desafiador. Então, o objetivo dessa série é justamente ajudar a criar essa capacidade básica para entender o que está acontecendo e apoiar o desenvolvimento e a participação de todos os atores no Brasil e na América Latina para desenvolver esses mercados de carbono de uma forma que seja consistente com os objetivos do Acordo de Paris. Então, nos vemos aqui, nos vemos novamente daqui a um mês para falar de sistemas de comércio de emissão domésticos. Espero que tenham gostado e até breve. Até breve, Thank you. tchau, Bye-bye. tchau. Have a good day.